Olá, radionautas aqui da On Web Rádio, começando mais um Conexão Entrevista, e hoje com uma presença super especial, o Dr. Luiz Fernando Maldonado, que é advogado, especialista em direito condominial, sabe tudo relacionado às leis que regem, né, os condomínios, sejam condomínios horizontais, verticais, né, prédios ou casas. Ele é fera nesse assunto, sabe muito. E está nos prestigiando hoje com a sua participação para esclarecer algumas dúvidas aí que estão acontecendo, principalmente nesse momento em que estamos vivendo aqui no Brasil. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto que é muito atual e que todo mundo, imagino eu, tem percebido, que é o fato da exposição da bandeira do Brasil, que já gerou até algumas polêmicas, alguns casos aí, né? Tem pessoas que já estão colocando bandeiras do Brasil nas sacadas dos prédios, nas fachadas de alguns prédios, nas casas, até mesmo em carros. E vamos falar com ele hoje, no ponto de vista jurídico, essa questão do patriotismo versus as eleições que nós estamos passando, que tem tudo a ver esse assunto nesse momento. Mas, de antemão, eu queria muito te agradecer, viu, doutor Luiz Fernando, pela sua disponibilidade. O senhor está conosco aqui, eu sei que a sua agenda é sempre super corrida, mas você generosamente abriu um espaço para bater um papo conosco aqui, todos os ouvintes do Conexão Entrevista. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer já estar aqui falando com você, com os seus ouvintes. Tenho certeza que nós vamos ter bons momentos aqui, descontraídos e aprendendo um pouquinho todos juntos, né? Que eu também sempre estou aprendendo. Sim, legal, muito obrigado. Doutor, e para começar já, como eu já falei na abertura, muito recentemente a gente vê que a bandeira do Brasil saiu aí das gavetas, né, de todo mundo, ganhou as ruas de um modo geral, e isso muito por conta das eleições, principalmente porque o presidente, o atual presidente e candidato à reeleição, ele estimula as pessoas a fazerem isso como um ato de apoio à sua candidatura. Mas nós sabemos que, apesar disso, a bandeira do Brasil ela não representa especificamente ninguém e nenhum partido, a não ser o Brasil, né? O país. É uma bandeira que representa a todos. O senhor já presenciou algum caso polêmico, pensando em condomínio, sobre esse assunto, ou excesso de exposição, alguém se incomodando com a exposição da bandeira do Brasil por conta, ou se justificando por conta das eleições? Realmente, a gente está vivendo um momento que envolve tanto a questão política, né? No momento de eleições, talvez uma das eleições mais disputadas, agressivas até hoje. E também temos Copa do Mundo, que também começa mês que vem. E isso daí aflora realmente o sentimento de patriotismo do brasileiro, né? Inclusive com a Copa do Mundo, né? A gente está falando bastante das eleições, mas nós temos aí a Copa do Mundo também, e Exatamente. os dois praticamente quase que juntos, né? Então isso realmente desperta o sentimento patriótico, né? Eu já vi, sim, nesse período agora de eleições, discussões em condomínio por conta de bandeiras. A pessoa colocou a bandeira do Brasil e uma pessoa se sentiu incomodada, um vizinho se sentiu incomodado com essa situação. Não chegou a virar um atrito, não gerou discussões, o síndico conseguiu explicar, o síndico me consultou como conduzir a situação, eu Sim. expliquei, o síndico repassou a informação para o morador que estava reclamando, ele entendeu e o assunto morreu. Não chegou a ter maiores discussões, maiores agressividades sobre o assunto. Mas vira e mexe aparece, sim, uma questão, a gente vai e explica, pontua, porque existe uma distinção. Bandeira do Brasil é um tratamento jurídico, bandeiras de clube, bandeiras de partido é outra coisa. Então, as pessoas têm que entender a distinção. Sim, acho que esse é o principal ponto, né? Como você falou, coincidiu de Copa do Mundo praticamente junto com as eleições, ou logo na sequência, né? E todo mundo já vai entrando no clima aí da Copa do Mundo. Aí tem essas questões políticas também, pode ser que ocorra algumas divergências, alguma confusão, né? A gente está acompanhando na mídia, do modo geral, em alguns lugares teve polêmicas, né, por conta disso, mas o senhor bem esclareceu que de fato não há um problema desde que se converse e se entenda no condomínio. Aí, doutor, Exatamente. pensando no que o senhor comentou,
o síndico em si, ele tem o poder de definir se pode ou não colocar a bandeira do Brasil exposta no prédio ou na sacada do apartamento, ou quando se trata de condomínio de casas, se pode colocar na frente da casa, ou pôr uma bandeira no jardim, enfim, ele tem essa autoridade para falar, não, aqui no condomínio não vai poder expor a bandeira do Brasil, por exemplo, eu sei que na Copa do Mundo é muito difícil e também sem sentido proibir, mas vamos dizer que ele fale, ó, até as eleições, que vai ser agora, no final de semana, até as eleições, proibido bandeira do Brasil no condomínio. Ele tem essa autoridade, doutor? Eu vou explicar assim de forma bem detalhada a parte legal para a gente chegar nesse ponto. Legal. E a divergência surge por conta de um artigo do Código Civil que alguns moradores se atentam, né? E que geralmente são replicados nas convenções de condomínio, que diz o seguinte, que é proibido ao condômino alterar a fachada do condomínio. Em resumo, como a sacada, a varanda, a janela está na fachada do condomínio, teoricamente ali não pode se colocar nada, tá? Não se pode alterar ali, não se pode colocar nenhum item que, mesmo que decorativo, que altere essa fachada. Então, aí vem a questão da bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil ela pode ser colocada na varanda, na janela, na sacada. Mas por que então a bandeira do Brasil pode, se o Código Civil fala que não pode alterar a fachada? A bandeira não estaria alterando a fachada? O que acontece? O Código Civil ele é uma lei geral. Em cima das leis gerais, você tem uma hierarquia de leis. Em cima dessa do Código Civil, você tem a Constituição Federal e leis especiais. Então, o que acontece? A Constituição Federal, artigo 13, fala que são símbolos nacionais. Aí tem o hino, a bandeira, aí a bandeira também. Está lá mencionada a bandeira. Sim. Se você tem, então, a Constituição Federal ela já dá uma proteção especial para a bandeira nacional, que está acima do Código Civil. Além disso, você tem uma lei, que é a Lei 5.771, que ela é a lei que trata dos símbolos nacionais. E ela tem um tópico que ela fala especificamente da bandeira do Brasil. Inclusive, ela descreve como é a bandeira do Brasil. Todos os detalhes. Legal. As estrelas, tudo certinho. E lá fala, artigos 10 e 11, que a bandeira nacional pode ser utilizada em qualquer manifestação de patriotismo, patriotismo, não partidarismo. Sim. Então, que é como você bem mencionou, que a bandeira do Brasil representa todos, não a um ou outro. Então, a bandeira do Brasil ela pode ser utilizada em qualquer manifestação de patriotismo, desde que feita de forma respeitosa, e vem o artigo 11 e complementa, falando que a bandeira pode ser hasteada em qualquer prédio público ou particular. Aí que entra o ponto. Nós temos o Código Civil, é uma lei geral, proibir a alteração de fachada. Mas nós temos uma lei acima do Código Civil, que é uma lei especial, que se sobrepõe à lei geral, falando que a bandeira pode ser colocada nos prédios. Então, nesse caso, vamos dizer, a própria lei especial prevê uma exceção à regra geral. Então, por esse motivo, por existir uma lei específica que protege a exibição da bandeira nacional, permitindo sua colocação nas bandeiras como ato de nas janelas, sacadas e varandas, como um ato de patriotismo, né? Elas podem ser hasteadas lá, ser colocadas, sem qualquer problema. Não vai infringir nenhuma regra e o síndico não tem autoridade para mandar retirar. Por outro lado, bandeiras de clubes de futebol, de partidos, de candidatos, não tem essa proteção. Não tem uma lei que prevê que possa ser colocado. No caso delas, por não terem essa proteção, elas configuram alteração de fachada. E aí, nesse caso, se elas forem colocadas, o síndico pode mandar retirar. Falando de clubes de futebol, para a gente sair um pouco da tensão política, mas a gente volta um pouco daqui a pouco, porque não tem como fugir desse assunto. Sim. Mas falando um pouco de futebol, é claro que deve existir uma razoabilidade, por exemplo, quando você está numa final de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, vai ser assim, questão de poucos minutos, 2, 3 horinhas que a pessoa vai deixar sua bandeira ali. Então,
vamos usar o bom senso nesse caso, né? Configura alteração de fachada? Sim. Mas, gente, é uma questão de poucas horas, ali um momento de emoção para a pessoa, né? Então, existe essa razoabilidade, mas, de fato, não poderia, tá? Sim. A própria bandeira do Brasil, ela não vai ficar o ano todo exposta, né? Ela está sendo utilizada em dois momentos, agora muito próximos, eleições e Copa do Mundo, mas também, ela até poderia ser exposta permanentemente, porque a lei permitiria isso. Mas também aí entra tudo aquilo que a gente fala, razoabilidade e bom senso. Né? É o segredo, né? É o segredo. Agora, bandeiras de partido político ou de candidato. Não pode, isso aí é vedado pela lei. E até, por exemplo, existe aquela bandeira do Brasil com o rosto do candidato no meio. Tem muitos candidatos que fazem isso. Né? Sim. Isso também não pode. Por que, que não pode? Porque a bandeira nacional ela tem uma descrição e um formato. Por exemplo, vamos falar da parte central ali. Ela tem o círculo azul com a tarja branca, escrito Ordem e Progresso, e as estrelas. Então, se você coloca o rosto do candidato no meio dela, não é mais a bandeira nacional. É uma referência a ela. Mas deixou de ser a bandeira nacional. Então, aí já não pode. Porque não é a bandeira Entendi. nacional como ela é descrita na lei. Então, já não pode. Até é uma situação um pouco grave de se pensar que acaba não acontecendo. Mas essa lei que eu mencionei, que protege a bandeira nacional, ela proíbe que seja feita qualquer alteração nela, sob pena até de responder o pagamento de multa. Né? Fala que qualquer alteração da bandeira pode configurar uma contravenção penal e sujeitar o infrator a uma multa. E os Entendi. candidatos, de uma forma geral, fazem isso. Né? Os dois candidatos atualmente a presidente fizeram isso já. Sim. Mas acaba não gerando uma penalidade extrema nesse sentido. Mas não seria o certo e não é permitido colocar essas bandeiras também. Entendi. Então, o segredo é o que o senhor falou, é ter bom senso, né? E ser razoável com as situações, deixando essa questão de bandeira oficial do Brasil, que aí não há como impedir de colocar, põe aonde a pessoa desejar. Lógico que bom senso, mas essa questão dos clubes foi muito bom o senhor ter tocado nesse assunto, porque o brasileiro adora futebol, né? Então, tá na essência do brasileiro torcer, acompanhar seu time, e a semana toda tem jogos praticamente quase que todos os dias. Tem dias específicos da semana que são os jogos, vamos dizer assim, talvez de campeonatos mais importantes, enfim, que existe uma maior torcida. Aí o pessoal põe a bandeira do time X, time Y. Eu acho que o senhor foi muito claro quando disse que tem que ter um bom senso e tem que um vizinho respeitar o outro, falar, é por uma noite, se for o caso, no máximo, é por horas, por 90 minutos que seja, que é o jogo, né? Normalmente o tempo regulamentar dos jogos, né? Foi muito bem, muito boa esse seu esclarecimento, porque é uma coisa que nós temos que conviver, né, doutor? Goste ou não de futebol, tantas outras coisas que nós também gostamos e não gostamos, a gente abre exceções, não, mas se flexibiliza aqui, flexibiliza ali para poder conviver em sociedade, senão não tem jeito, né? Se eu quiser que impere só o que eu achar correto, não tem sentido, né, doutor? Exato. O bom senso, casado com uma boa empatia e flexibilidade, facilita muito o convívio entre as pessoas. Então, a pessoa assim, não precisa levar tão a risco essa questão da bandeira do clube, né? Dá um certo bom senso de aceitar, poxa, o time está ali disputando uma final, né? Um campeonato brasileiro. Sim. Como você falou, vai ficar ali por 90 minutos, talvez um pouquinho mais tempo, porque põe um pouco antes do jogo, tira um pouco depois do jogo, mas assim, não é nada agressivo visualmente, não é algo permanente, então vale o bom senso ali, a razoabilidade, então as pessoas têm que se pautar por isso, que facilita muito o convívio. E o condomínio, as pessoas têm que ter ciência de que não é o seu desejo próprio que vai prevalecer. São Exato. regras coletivas, muitas delas você vai concordar, outras não, umas vão te favorecer, outras não. Então, quando você vai mudar para um condomínio, você tem que ter ciência disso. A ideia de morar em condomínio é a pessoa abrir mão da liberdade plena, vamos assim dizer, de morar numa casa na rua, que também não é tão plena assim. Existem limites também de se morar numa casa na rua, mas tem mais liberdade, isso é fato.
Sim. Então, a pessoa abre mão de morar numa casa na rua onde ela tem plena liberdade de fazer o que ela quiser, inclusive na fachada, né? Na fachada da casa da rua, por exemplo, ela pode colocar foto do partido, do candidato, que ninguém pode questionar. Não é regra da... a regra de condomínio não vai atingi-la, né? Sim. Agora, ela abre mão dessa liberdade em prol de benefícios que o condomínio oferece, como segurança, o controle de acesso, a limpeza coletiva, áreas de lazer. Então, ela abriu mão disso para ter outro benefício. Então, ela tem que saber que, a partir do momento que ela foi morar numa coletividade, existem regras pré-estabelecidas na convenção, no regimento interno do condomínio. E essas regras têm que ser seguidas. Sim. E é dever de todo o condomínio, até antes de se mudar para o condomínio, que ele conheça as regras. Porque depois não adianta ele mudar e depois querer discutir essa regra. A regra já estava lá antes dele. Mas, infelizmente, eu vejo muito isso acontecer. O condomínio muda, não sabe quais são as regras. Quando muda, vê que... Já vi condomínio que mudou do condomínio depois porque não conseguiu se adaptar, porque aquela regra não batia com ele. Entendi. Que coisa, né? É uma coisa que eu acho que... Eu não sei se você que vive no dia a dia essas situações, eu, particularmente, eu não mudei, eu moro em condomínio, mas nunca li o regimento, tá? Eu sei as regras básicas, né? Lógico, respeitar a questão de barulho, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que faz parte até do bom senso e não precisava nem ter uma regra para isso. É o princípio do respeito, né? Do espaço do outro. Mas é um detalhe importante, né? Se a pessoa for um pouco mais detalhista, um pouco mais rigorosa em alguns aspectos, é bom ela ler, é bom não, é essencial, né? Que ela leia antes o que rege o condomínio, as normas, né, do condomínio antes de mudar, porque senão, né, é o que você falou, ela está sujeito àquelas regras, né, dentro do condomínio, que não é também, doutor, acho bacana, apesar de parecer meio óbvio, mas acho legal o senhor confirmar para a gente isso, não é uma regra que quem decide é o síndico, é decidido tudo isso na coletividade, né, como é que chama, né, audiência? Eu esqueci o nome da... Assembleia. Assembleia, é verdade. Em assembleias, né? Todo mundo concorda, pelo menos a maioria, né? Concorda e se estabelece os limites dentro do condomínio. Então, é de extrema importância que a pessoa leia de fato, né, doutor? Antes de mudar, para que não aconteça o que o senhor acabou de falar e, não me adaptei aqui a essas regras, então eu vou precisar mudar e vou ter que sair daqui por conta de detalhes. Exatamente, porque a pessoa tendo ciência antes, fica mais fácil dela entender qual a regra estabelecida ali. E essas regras, como você foi muito feliz na sua colocação, não é o síndico que estabelece. Às vezes as pessoas acham que é implicância do síndico. Não é implicância do síndico. Pois é. O Código Civil fala que uma das atribuições do síndico é cumprir e fazer cumprir a lei, a convenção e o regimento interno. Então, o síndico ele tem o dever de fazer cumprir as decisões da Assembleia, a convenção e o regimento. Então, quando ele notifica um morador, dá uma advertência, ele só está fazendo o papel dele. Essas regras não foram ele que foram estabelecidas por ele. Essas regras elas passam por Assembleia, a maioria decide se essa regra vai ser aprovada ou se é outro tipo de regra. Feita essa aprovação, ela passa a ter vigor, vigência no condomínio. E o síndico vai fazer o cumprimento. Eu já vi síndicos que até não concordavam com a regra, mas, por outro lado, ele se via na obrigação de cumprir. Sim. E eu já vi, e ele foi extremamente profissional nesse sentido, de mesmo não concordando com a regra, dar o cumprimento, porque era o desejo da maioria. A maioria escolheu isso em assembleia. Então, isso que é importante, né? Às vezes as pessoas ficam bravas com o síndico, o síndico está me perseguindo. Não está perseguindo coisa nenhuma. O síndico está dando cumprimento às regras que existem, está fazendo o papel dele. Se quiser mudar a regra, pede para chamar uma assembleia para mudar. Se os outros concordarem, se os demais condôminos concordarem, muda-se a regra. Sem crise nenhuma para isso. É simples. E, doutora, enquanto o senhor falava, eu estava pensando aqui, voltando um pouquinho lá, só no tema do respeito à bandeira, por exemplo, do Brasil, que é algo oficial do Brasil, a bandeira, se porventura alguém, mas isso mesmo dentro ou fora de condomínio, se irritar, porque colocou a bandeira do Brasil, seja por conta de eleições ou por conta de qualquer coisa, ir lá puxar, rasgar, por exemplo, qualquer agressão
contra o símbolo nacional. Isso se configura crime, algum tipo de crime, doutor? Ainda não, mas existe um projeto tramitando no Congresso para tornar crime quem praticar qualquer ato atentatório contra e falta de respeito à bandeira nacional. Entendi. Isso surgiu, inclusive, por conta de uma cantora brasileira que, acho que, se não me engano, nos Estados Unidos, ela pisou na bandeira brasileira. Esse projeto de lei surgiu por conta disso. Entendi. O que nós temos? Ele está em trâmite ainda, é apenas um projeto. Mas existe sim uma penalidade hoje. Hoje não é crime, mas é uma contravenção penal. Que, vamos dizer assim, é como se fosse um crime de menor potencial. Entendi. Se a pessoa hoje fizer qualquer agressividade, qualquer ato desrespeitoso com a bandeira nacional, ela está sujeita a recebimento de uma multa de um salário mínimo, de 1 a 5 salários mínimos, conforme determinado pela autoridade competente. Então, hoje, a penalidade que existe é pagamento de multa. Está previsto naquela lei mesmo que eu citei da bandeira nacional, 5.771. Sim. Mas já tramita no Congresso com grandes chances de aprovação a criminalização de qualquer atentado desrespeitoso contra a bandeira nacional. Sim. E a questão é que hoje a pessoa pode receber a multa se o fato ocorrer em território nacional. Se ocorrer em território estrangeiro, não tem nenhuma penalidade. Entendi. Já o projeto que está em andamento na Câmara dos Deputados, ele prevê que a pessoa pode responder pelo crime se ocorrer tanto no território nacional quanto no exterior. Ah, tá. Vai fazer a abrangência vai ficar em todo o globo, né? Todo mundo. Exatamente. De fato, tem total sentido, porque está desrespeitando um país, né? Seja qual for ele. Se você pisar, rasgar, queimar, sei lá, fazer alguma agressão contra um símbolo nacional, acho que já passou um pouco dos limites em termos de respeito, né? Eu acho que tem todo sentido, né? Uma lei dessa ser aprovada, imagino eu. Tem total sentido porque já extrapola o limite de qualquer limite de divergir, né? Você agredir um símbolo nacional é agredir a própria nação, é agredir o seu povo, o país, e então assim extrapola qualquer limite, inclusive da educação. A pessoa que faz Sim. isso, ela já perdeu a razão. Ali ela está demonstrando que ela não tem compromisso com nada e com ninguém. Ela extrapolou com todos os limites da razoabilidade, da educação, do que é aceitável em termos de divergir de ponto de vista. Inclusive, vamos dizer, entre países que estão em guerra, né? A gente está falando da questão da bandeira nacional, às vezes até por questões de eleições, mas vamos considerar países que estão em guerra também, né? Não é respeitoso também um país fazer isso em relação à bandeira do outro. Também é uma agressão. Sim, de fato, e não é. E estamos vivendo, inclusive, estamos vivendo de certa forma, estamos presenciando uma guerra no momento, inclusive, né? Que está acontecendo, infelizmente, e esse tipo de conduta, infelizmente, acontece no mundo hoje. Mas, doutor, com a sua experiência nas leis que regem os condomínios, com a sua especialidade nisso, nos anos que você trabalha com condomínios, tem algum fato muito inusitado, mais por curiosidade mesmo aqui, nossa e dos nossos ouvintes, algum fato muito inusitado que você se deparou, uma reclamação ou algo que aconteceu num condomínio que diferente de tudo que você já viu no dia a dia? Olha, a gente acha que já viu tudo, né? Trabalhando tantos anos com condomínio, mais de uma década, a gente quase duas, na verdade. Apesar de ter cara de novo, não sou tão novo assim. Então, quase já estou com 16 anos de atuação, né? Fora o tempo de estágio. Tem bastante então, conhecimento. Bastante tempo já. Mas a gente, assim, no dia a dia, às vezes chegam coisas no dia a dia para a gente que a gente já viu acontecer, você já sabe até que caminho seguir, já tem até a solução mais ou menos encaminhada. Você já viu o cenário. Mas tem situações que, olha, que pegam a gente de surpresa. Uma que me causou um choque recente, não foi tão recente, acho que foi no semestre passado, foi esse ano ainda, mas no semestre passado.
Uma coisa que eu nunca imaginei que era possível, nunca passou pela minha cabeça, mas foi quando o síndico me informou pelo WhatsApp que, através de câmeras do condomínio, ele identificou que um condômino abusou de uma galinha da Angola. É inimaginável isso. Eu nunca Jamais. imaginei que eu fosse ouvir esse tipo de situação. Mas as câmeras do condomínio flagraram a situação. Então, assim, é uma situação que me deixou em choque. Apesar de tanto tempo trabalhando com condomínio, eu fiquei em choque, porque é uma coisa inimaginável. Nunca imaginei Completamente. que esse tipo de situação aconteceria. Porque os condomínios, eles têm é, os condomínios eles têm o hábito, às vezes, de ter galinha da Angola, por questões de ajudar no combate a alguns tipos de insetos, né? Sim. Escorpião. Então, além de ser agradável visualmente, né? Os moradores gostam de ver, é um atrativo também visual para o condomínio. Tem morador que gosta de alimentar, e isso para criança conviver com animais de uma forma geral é saudável, né? Isso já tem até comprovação médica que isso é bom. Sim. Tanto que existe, por exemplo, até equinoterapia, né, que é com cavalo. E essa situação, eu precisei de alguns minutos para fazer o download da alma de novo, porque Refletir, né? para refletir, porque me causou um choque, até porque ele me mandou as imagens para eu verificar e como orientá-lo, né? Sim. E ele foi orientado, a galinha da Angola foi levada primeiramente num veterinário, que atestou que houve realmente a violência, aí em seguida foi feito o boletim de ocorrência, está sob investigação, e o morador, ele acabou mudando do condomínio, porque começou a se espalhar o assunto, né, Sim. e de forma assim, aquela fofoca de corredor, né, Sim, eu que corre. imagino. E aí o morador, quando a gente acredita, né, que quando ele ficou sabendo que alguns moradores já estavam sabendo, não que soubessem que era ele, né, porque estava sob investigação, né, mas ele se sentindo culpado, ele mudou do condomínio em menos de uma semana. A gente ficou Entendi. sabendo, teve conhecimento disso. Mas é uma questão de crime. Crime quem apura é a polícia, não é o condomínio. O condomínio, ali, como proprietário da Galinha da Bola, o condomínio é vítima, né? Sim. Então, o condomínio poderia tomar uma atitude, talvez no sentido de até uma expulsão dele por conduta antissocial, né? Sim. Não chegou a esse extremo porque ele mudou antes. Mas olha, é uma das situações que mais me impactou até hoje, porque totalmente inesperado, uma coisa que nunca imaginei que eu fosse ver na minha vida. Pois é. Você falou, eu também jamais imaginei que isso aconteceria num condomínio com adulto, enfim, com galinha de Angola. Eu morava num condomínio antes que tinha galinha também. Como você falou, gera um ambiente agradável, né, para quem mora. E além do que ela cumpre um papel super importante de comer esses bichos aí peçonhentos, muitas vezes, né, que podem causar problemas de saúde. O escorpião é um exemplo disso. E elas comem mesmo, né? Elas limpam tudo que vê pela frente ali. Mas que situação Exato. complicada, né? Imagina para o síndico ter que chamar o cidadão e conversar com ele sobre esse assunto aí. Deve ser constrangedor também para o síndico, né? Não é? Papel de síndico hoje eu imagino, doutor, que é muito difícil, porque ainda mais se o condomínio for um condomínio muito grande. São demandas, né, que acontecem a todo momento. E algumas legítimas e outras não, mas acontecem. E ele tem que ter também, além, lógico, de estar embasado no estatuto, lá nas leis que regem o condomínio, no que foi aprovado em assembleia, mas também ele tem que ter muito jogo de cintura, né? Muita para poder lidar com essas situações, imagino eu, né, doutor? Precisa. O síndico precisa ter muito jogo de cintura, uma paciência de monge, porque, inclusive, segunda-feira agora, eu fiz uma assembleia de condomínio em É, que estava em pauta eleição de síndico, porque venceu o mandato, estava na hora de renovar. Inclusive, a síndica que já era lá foi reeleita. Mas, além dela, teve mais outros 3 candidatos. E uma das perguntas que os condôminos fizeram, um condômino especificamente fez para todos os candidatos: qual era a maior dificuldade que eles viam em trabalhar como síndico em condomínio? Os 4 candidatos falaram a mesma coisa: gestão de pessoas. Porque o difícil de um condomínio não é a manutenção, não é um prestador de serviço, não é o financeiro.
O problema de um condomínio é fazer a gestão de tantas pessoas com culturas diferentes, educações diferentes, Sim, interesses diferentes. Então, isso é muito difícil. O síndico ele se pauta por convenção e regimento interno. E às vezes a pessoa ela quer, o brasileiro infelizmente ele tem esse hábito de querer se sobressair às vezes sobre a lei, né? E aí já começa uma parte dos conflitos, né? Ele quer que o síndico cumpra a lei quando é de interesse dele. O pois é. vizinho dele está fazendo barulho, ele quer que o síndico advirta, multe. Quando é ele que está cometendo uma infração, aí ele já acha que o síndico está perseguindo, né? Pois é. Então, esse é o maior problema, é a maior dificuldade, essa gestão das pessoas. E realmente é. Para quem trabalha com condomínio, seja o síndico, que é o que está ali no front, recebendo os contatos inicialmente, mas para os advogados, para as administradoras, para os porteiros, para todo mundo que trabalha com condomínio, é difícil. Mentalmente é muito desgastante. Esses dias Imagino. eu estava conversando com o dono de uma administradora, que trabalham muito bem, e ele estava me falando que a maior preocupação dele hoje é a saúde mental dos funcionários. Porque os condôminos ligam xingando, ofendendo, e a maioria das vezes totalmente equivocados. O administrador está certo no que está fazendo. E os funcionários absorvem aquilo. Né? E outra coisa, para quem trabalha com condomínio, principalmente para o síndico, não tem dia, não tem hora, queimou uma bomba de madrugada, ele vai ter que ir lá resolver. Tem condomínio que manda mensagem de noite, de madrugada, e não é urgente. Então, assim, é algo mentalmente muito desgastante. Eu Sim. nunca faço comparativos com nenhuma outra profissão, porque é injusto você comparar profissões. Eu acho que todas elas têm seus problemas, todas elas têm suas dificuldades. Então, não é porque a gente está falando que o síndico ou quem trabalha com condomínio tem essas dificuldades, esses perrengues, que outras não têm. É Né? verdade. Então, assim, eu só estou destacando essa que a gente convive, né? Mas sem desmerecer, desconsiderar que outras também passam por perrengues talvez até piores, né? Pois é, de fato. Mas que realmente não é fácil. O desgaste mental, principalmente, bem desgastante. Imagino. Doutor, o papo está muito legal, está muito bacana. A gente vai sair para um intervalo rapidinho, a gente já volta. E você que está nos acompanhando, é rapidinho, a gente vai, daqui a pouquinho estamos de volta. On Web Rádio, está todo mundo ligado. Olá, radionautas, estamos de volta aqui no Conexão Entrevista, hoje com o Dr. Luiz Fernando Maldonado, um advogado especialista em direito condominial, sabe tudo sobre deveres e obrigações relacionados a condomínio. Quem acompanhou o primeiro bloco viu aí vários esclarecimentos do Dr. Luiz Fernando, e muito bacana, falamos sobre bandeira do Brasil, sobre o uso, sobre os limites, sobre outras bandeiras de times na hora dos jogos, de finais, enfim, foi muito bacana o primeiro bloco. Se você perdeu, depois você assiste aí no nosso canal do YouTube. Eu vou retornar a nossa entrevista aqui, doutor Luiz Fernando. Nós finalizamos falando um pouquinho sobre a importância da saúde mental dos funcionários, né, dos condomínios, que é uma preocupação dos síndicos, né, porque, como o senhor bem explicou, tem pessoas que às vezes ligam para os funcionários ou vão até a portaria muitas vezes para reclamar alguma coisa, seja devida ou não, mas fazem de forma às vezes ofensiva, né? Não conversam de forma respeitosa e acabam ofendendo e extrapolando os limites do respeito e às vezes além disso. Se você já enfrentou algum problema ou algum condomínio que você atende já enfrentou algum problema, por exemplo, de esse funcionário se sentir prejudicado e depois mover uma ação, por exemplo, contra o condomínio? Já essa situação, infelizmente, eventualmente acontece. Tem muitas pessoas que não têm estrutura emocional e mental para morar em condomínio. Tem gente que não está preparado para morar em condomínio e ela não sabe se portar, né? Da mesma forma que tem pessoas que não têm menor condições de estar na condição de patrão, né? E o condômino, de certa forma, ele está na condição de patrão, né? Ele é dono de uma fração do condomínio. Se a gente considerar que o condomínio é uma sociedade, ele é um pouquinho patrão dos funcionários também. Claro, sim. Quem dá a ordem final é o síndico, que é um representante eleito. Mas, para todos os efeitos, ele também é um patrão, né, dos funcionários. Então, eu já vi algumas situações em que
o funcionário foi muito maltratado de forma constante, várias vezes, por um determinado morador, sempre muito agressivo na portaria, proferindo palavras de baixo calão, desrespeitando, sendo agressivo na abordagem. E quando esse funcionário saiu, ele entrou com um processo trabalhista contra o condomínio. O condomínio foi condenado a pagar uma indenização para ele. Só que, posteriormente, como ficou comprovado que foi pela conduta do morador que aconteceu, o condomínio entrou com uma ação regressiva, que a gente chama. O condomínio pagou no primeiro momento, depois entrou com uma ação regressiva de responsabilização do morador para recuperar o que ele pagou de indenização por danos morais por esse tratamento contra o morador. E ganhou. O juiz condenou, o condomínio que praticou isso foi condenado a indenizar o condomínio pelo gasto que ele teve por conta disso. Então, é um risco, as pessoas não podem achar que podem tratar do jeito que quer e o condomínio se vira depois e ela que saiu falando um monte de besteira vai ficar ilesa. Não é assim. E tem situações até que o funcionário, às vezes o funcionário gosta muito do condomínio, do síndico, dos outros moradores, não vai entrar com processo trabalhista contra o condomínio por causa disso. Só que, e às vezes trabalhando lá ainda mesmo. O que ele vai fazer? Que é possível também. Ele vai entrar com um processo cível de indenização por danos morais contra o morador. É possível também. Ele entra, por ter sido desrespeitado, ele também pode entrar na esfera civil contra o morador pela falta de respeito, né, por um assédio que pode ter acontecido, um stalking. Isso é na esfera civil. E tem, até mesmo, dependendo do tipo de abordagem, isso pode levar para a esfera criminal. Dependendo do tipo de ocorrência, se for um racismo, uma situação mais grave, você já leva para a esfera criminal. Então, existe a responsabilização também pessoal do condômino, ele pode responder. Na trabalhista, o condomínio pode responder junto, depois cobrando do morador. E ainda existe a civil e a criminal, que aí, nesse caso, seria direto com o morador que causou a agressão. Sim, é importante o senhor dizer isso, porque muitas pessoas não sabem disso, e até por esse motivo extrapola a linha do respeito, a linha do bom senso, porque depois ele imagina que o condomínio se vira seu morador, aliás, se o prestador ou serviço ou funcionário se ofender, o condomínio que se vira lá com ele, mas não é simples assim, né? E ainda bem que não é, porque a pessoa pode responder também. Então, você que mora em condomínio, saiba que as responsabilidades são compartilhadas, né? Existe o regimento, existe regra, existe leis, não só do condomínio, mas leis que regem o país, e todo mundo está debaixo dessas leis, né? Então, se a pessoa, como bem esclareceu o doutor Luiz Fernando, se o funcionário for ofendido, agredido, seja qual for a forma que isso foi feito, sim, a pessoa que fez a ofensa pode também ser responsabilizada pelos seus atos. A gente vê que até, o senhor falou do racismo, de ofensas, enfim, existe até agressões físicas, né, que já configura crime também, né? Aí a pessoa pode entrar na justiça criminal, porque aí já agressão física não precisa nem dizer nada, é um crime e acabou, né? Passou de todos os limites imagináveis e toleráveis, né, doutor? Às vezes ocorre, né, chegar nesse ponto. Ela, logicamente, que graças a Deus é mais raro que aconteça, mas eventualmente pode acontecer. Mas aí já entra na esfera criminal, de lesão corporal, e dependendo do nível, até tentativa de homicídio, dependendo do nível da agressão. Tudo isso quem vai estabelecer vai ser o delegado, né, o Ministério Público, para enquadrar no crime mais adequado. Mas pode ser tanto lesão corporal quanto tentativa de homicídio. Sim. E aí, nesse tipo de situação, o condomínio pode considerar a possibilidade de levar para uma assembleia a expulsão desse condomínio que agrediu um funcionário. Porque aí é uma medida grave, né, que permite a expulsão mediante assembleia, né? Isso aí tem que ser colocado em pauta em assembleia para a expulsão do condomínio. Olha só, isso eu não sabia. Bem esclarecedor. E o regimento, doutor, como ele é votado, tem uma concordância com todo mundo que mora ali, então ele, dentro do condomínio, ele é uma lei, né? Dentro do condomínio, vale aqui, funciona assim, funciona assado. E se no decorrer, doutor, a assembleia foi feita, o síndico já eleito, ou já era o síndico, mais uma assembleia mesmo de ajustes de alguma coisa, ou prestação de conta, se porventura alguns moradores levantarem a possibilidade de alterar alguma coisa, por exemplo, então vamos imaginar que num condomínio X foi proibido andar com um cachorro no chão
em áreas comuns. Você tem que pôr no colo, que eu já vi acontecer, põe no colo, e quando vai na área correta para o cachorro passear, seja na rua, ou seja mesmo num lugar específico dentro do condomínio, aí você pode soltar ou manter na coleira, mas pode pôr no chão. Vamos dizer que isso está no regulamento. Ó, no elevador, por exemplo, de serviço, você não pode pôr o cachorro no chão, tem que ser no seu colo, enfim, até por segurança de outras pessoas, o cachorro pode estranhar, morder, enfim, aquelas coisas que o senhor conhece bastante no seu dia a dia aí, como especialista nessa área. E os moradores propõem uma mudança. Isso pode acontecer, pode mudar, pode ser feita uma nova assembleia e alterar, doutor, o que já foi feito, ou tem um prazo para que isso possa acontecer? Pode sim. Nenhuma regra é imutável dentro do condomínio. Legal. Tudo pode ser mudado porque, assim, a sociedade sofre atualizações de conceitos, de valores, e às vezes uma regra que se deliberou há 15 anos atrás já não corresponde ao que o condomínio almeja, né? A coletividade deseja. Então, você pode mudar aquela regra. Então, é possível que seja feito, nada é imutável, porém, existe regra para que isso aconteça. Então, Entendi. qual que é essa regra? Deve ser convocada uma assembleia com pauta específica de alteração da convenção ou do regimento interno para deliberar sobre o assunto. Lembrando que o quórum para alteração de convenção é de 2/3 do total dos proprietários, um quórum alto. Tá. O regimento interno depende do que a convenção diz. A convenção pode dizer que é só por maioria dos presentes em assembleia, que é a regra geral, vamos assim dizer, basta a maioria dos presentes na assembleia que já consegue alterar o regimento interno. Legal. É mais flexível, porque a convenção ela trata de alguns tipos de regra e regimento de outros. O regimento é mais regras de conduta, de convívio, né? A convenção são mais procedimentos administrativos, como que é uma assembleia, como que é a eleição de síndico, as funções dos cargos, isso é convenção, né? Regimento interno é como usar a piscina, horário de mudança, só para entender, são regras do dia a dia. Por isso até que é mais fácil de alterar, mas depende de passar por assembleia. Sim, legal. Então é possível ocorrer essa mudança, né? Eu pergunto isso porque no condomínio que eu moro mesmo, eu dei o exemplo exatamente do que acontece lá. Antes não podia o cachorro, por exemplo, andar no chão, nas áreas comuns, hoje já pode, desde que esteja na coleira, tal. E se fizer sujeira, o dono tem que limpar. Isso é uma regra, acho que é até um bom senso, não precisava nem ser regra. Mas mudou. Acho que alguém pediu e eu não acompanhei como foi, mas eu vi que mudou e agora você pode andar com o seu cãozinho lá nas áreas comuns, desde que esteja na coleira, sem risco, né, para ninguém, para morder ninguém. E outras coisas também que eles vão alterando. Tem essa que você falou da piscina, o uso da piscina, por exemplo. Dependendo do condomínio, você pode ou não levar visitas, né? Sua família foi te visitar na tua casa, seu pai, sua mãe, irmãos, enfim, parentes, amigos. Tem alguns condomínios que não permitem, né, o uso de visitantes para as áreas de piscina, de lazer do condomínio, é só para os moradores. Tem outras que já permitem, até 2, até 3 visitantes. E, obviamente, que não tem ninguém ali com uma prancheta olhando se você levou 2 ou 3. Mas, mais uma vez, eu acho que o que manda ali é o respeito e o bom senso. Se você está com 10 pessoas na sua casa, não vai descer com os 10 enfim, cada pessoa tem o seu senso de crítico, né? Mas isso varia de condomínio para condomínio. Não é exatamente. O ponto que eu quero chegar, doutor, e perguntar é se e não existe ou existe um modelo de fixo de regras de condomínio. O condomínio começou agora, foi inaugurado há pouco tempo, agora os moradores estão ocupando as casas, por exemplo. Eu quero pegar um modelo padrão que a lei estipula com as regras mínimas. Existe algo nesse sentido? Ou tem que se construir mesmo, item a item, e construindo isso juntos, doutor? Não, tem que se construir de forma personalizada, porque não é porque um regimento funciona com condomínio que ele vai atender bem o outro. É claro que existem regras básicas que são utilizadas em todos, né? Mas tem que ser feito de forma personalizada para cada condomínio. Porque tem condomínio que prevê, por exemplo, que não pode fazer serviços ou mudança de sábado. É só até sexta-feira, segunda a sexta. Outros já prevêem, por exemplo, que pode fazer no sábado até meio-dia, até 1 hora da tarde. Alguns prevêem até 3 horas da tarde.
Então, assim, é uma receita que depende do que os condôminos querem. Vocês querem tranquilidade no sábado? Ninguém vai fazer serviço no sábado. Então, fica proibido mudança, serviços no sábado. Ah, não, vocês querem aproveitar o sábado, todo mundo trabalha de segunda a sexta, não tem tempo. Vocês querem aproveitar o sábado para fazer serviço? Então, vai ser permitido serviço de sábado e mudança também. Então, depende muito da vontade daquela coletividade, por isso tem que ser feito de forma personalizada. Entendi. E o ideal de um regimento, quando você vai fazer um novo ou alterar, é seguir algumas etapas. Por exemplo, você primeiro senta com o advogado, o síndico, e passa quais são os maiores problemas que ele enfrenta ali. É o parquinho das crianças, a piscina, qual que é o maior problema? Os maiores problemas. E como que ele gostaria que isso fosse regrado. O advogado vai fazer um esboço, uma minuta prévia, vai submeter para o síndico e para o restante do corpo administrativo, que vai fazer a leitura e vai dar a opinião deles. Quero que mexe isso, aquilo, adequa essa parte tira, até ficar redondo junto à gestão. Esse é o primeiro passo. Sim. Depois que a gestão já fez os apontamentos dela, já tem uma minuta prévia, é interessante compartilhar com os condôminos essa minuta e marcar uma reunião informal, ainda não uma assembleia, para discutir sobre esse regimento. Pessoal, a gente pensou nesse regimento, tá dessa forma, alguém quer fazer alguma observação, alguma regra que, de repente, que não estaria adequada à nossa rotina, querem sugerir, dá um espaço para os moradores fazerem as observações deles. E aí, se a maioria ali estiver de acordo, o advogado volta para o escritório dele no dia seguinte, faz as alterações que os condôminos pediram, e aí, a partir disso, você tem uma minuta final. Feito isso, aí marca a assembleia para aprovar esse novo regimento. Mas como já teve a reunião anterior, o pessoal já sabe o conteúdo, já discutiu, praticamente já aprovou. Então, a assembleia ela fica mais simples, porque todo mundo já tem conhecimento, você vai praticamente só para homologar, né? Porque a lei exige essa homologação. Entendi. Mas essas são boas etapas, bom passo a passo para serem seguidos para a elaboração de um regimento interno. Mas tem que ser personalizado, não é uma receita de bolo que serve para todo mundo. Sim. É interessante isso, porque é como você explicou, o senhor explicou ao longo da entrevista, né? Cada condomínio tem uma necessidade diferente, né? Ou um ponto de atenção diferente, como você falou, um é o parquinho, outro é a piscina, outro é a portaria, que tem que ajustar algumas coisas, enfim, aí tem pano para manga, né? Porque condomínio, como nós conversamos no início, como são muitas pessoas morando, então você tem que procurar atender todo mundo dentro do bom senso, dentro da lei, né? Dentro do que pode ser feito. E o ideal é, de fato, acho que tudo na vida, praticamente, se puder ser feito personalizado, né? Eu acho que funciona melhor, porque aí você consegue atender, pelo menos, a maioria, né? O interesse da maioria, o desejo da maioria em tudo que for relacionado. Mas essa tua dica aí, para quem é síndico, por exemplo, está nos ouvindo agora, ou pretende se candidatar para síndico no seu condomínio, de fazer essas duas reuniões, uma para definir o que vai ser votado na outra, por exemplo, porque imagino eu que se você levar tudo de surpresa, na hora, nós vamos redigir aí o texto e votar tudo junto. Uma que deve ser uma reunião super demorada, porque vai haver muito contraditório ali, né? Muito conflito. Aí eu concordo, eu não concordo. Não, mas tem que aprovar hoje. Enfim, imagino que isso se transforme até em algo desconfortável, né? Essa tua orientação de fazer isso antes e depois levar só para votação, porque já está tudo praticamente adequado, é uma forma simples, né, doutor? Ou que pode ser simples e rápida para aprovar um novo regimento ou alguma alteração. Nada melhor do que se organizar, ainda mais tratando de pessoas, né, doutor? Esse procedimento eu criei e tem dado muito certo, baseado no que eu já vivi, na experiência. Lá atrás, quando eu estava no começo, eu via que as administradoras, os síndicos, eles pegavam um regimento interno padrão, que você falou, modelão, né? Levavam para a assembleia e, às vezes, você tinha previsão lá de regras de elevador e era condomínio de casa. Para você ter uma ideia da falta de cuidado. Fora que as pessoas, às vezes, elas são pegas de surpresa com uma minuta enorme, com 30, 40 páginas, que tem que ser discutida ali na hora. Aí elas vão querer saber item por item, e então você teria que fazer a leitura inteira do regimento.
e vários tópicos vão surgir divergências. Sim. Então, é algo que é interminável. Então, aí eu passei a criar esse procedimento que tornou bem mais tranquilo, bem mais ágil, menos traumático, porque as pessoas tinham razão, né, de falar, mas espera aí, eu quero saber o que eu vou aprovar, eu quero ler antes, quero poder dar sugestões, mas é aquela coisa, por outro lado, tinha que ser aprovado naquele dia, né? Sim. Mas assim, era aprovado, parecia que era goela abaixo, né? Entendi. E não é legal isso daí do goela abaixo, isso é muito ruim, é legal sentar, discutir, vai demorar mais esse procedimento? Vai, mas vai ser mais transparente, vai ser mais democrático, mais harmônico. Então, assim, os que eu fiz dessa forma, todos foram tranquilos, inclusive o pessoal elogiou as etapas, os procedimentos, Sim. a redação final. Então, é bem mais tranquilo. Deixou de ser um trauma de ter que ler um documento de 30, 40 páginas, tudo na hora, as pessoas sem saber qual é o conteúdo, e ter que discutir, que era uma coisa extremamente desgastante, para ser algo suave e tranquilo. Exatamente. Bom demais. Todo mundo com final feliz aí e em harmonia, né? Não é fácil não é fácil o teu trabalho, eu imagino, porque tem que lidar com pessoas e cada um com os seus interesses ali e fazer tudo para que o equilíbrio se mantenha. E para você que está ouvindo e mora em condomínio e, como eu disse antes, pretende ser síndico, consulta aí uma hora o doutor Luiz Fernando, porque na nossa entrevista é bastante rápido, né? A gente consegue falar sobre vários assuntos, mas nada melhor do que marcar uma consulta com um especialista, seja qual área for, nesse caso, condominial, doutor Luiz Fernando, e poder tirar todas as suas dúvidas. Que imagino eu que se sentar com o senhor aí no seu escritório, doutor, para conversar sobre regras, regimentos, tem assunto para o dia todo, né? Tem. Pelo tempo de atuação, pela experiência, a gente pode ficar falando o dia todo e acho que ainda vai faltar, viu? Pois Vai é. faltar tempo. Eu estou vendo, em falar tempo, estou vendo nosso tempo que já está muito para o final aqui e pensando em várias coisas sobre o condomínio. A gente tinha que ficar uma tarde toda batendo papo aqui para um dia todo para talvez conseguir pegar todos os aspectos aí que regem um condomínio. Mas para partir para o final já, doutor, eu sei que isso também com certeza consta no regimento, mas a questão de pequenas reformas, aquela bem pequena mesmo que a pessoa vai fazer, praticamente não vai incomodar com barulho. Vai ter um barulhinho ou outro, obviamente, mas não incomodar. Mesmo essas pequenas reformas, é importante que se comunique ao síndico, né? Eu vou fazer segunda-feira, depois do almoço, o moço vai vir, sei lá, trocar o rejunte do banheiro, por exemplo, coisa pequena. É bom informar, porque se porventura gerar qualquer tipo de incômodo, pelo menos o síndico, não, está autorizado, ok? É por aí mesmo, doutor? É importante informar, mesmo que seja algo pequeno, até para o condomínio saber que vai ter entrada de um prestador de serviço, por exemplo. Se tiver algum serviço que vai fazer barulho, o vizinho ser avisado, até porque hoje em dia nós temos muitos home office, né? Sim, sim. Então, tem muita gente trabalhando, fazendo reuniões online, que às vezes, de repente, fica com uma furadeira no fundo, né? Pois é. Então, é tudo conversado. Eu tive uma situação, por exemplo, um caso assim, inclusive foi durante a pandemia, que a pessoa, ela era professora, ela precisava gravar aulas, né? Naquela época que as escolas precisaram parar, né? Uhum. E o vizinho estava reformando uma reforma pesada no apartamento. O que a gente conseguiu ajustar entre eles? Né? Vale o bom senso, o respeito, e os dois ajudaram. Como ela gravava as aulas no período da manhã, no período da manhã ele iria trabalhar com a parte da obra que não fazia barulho. Legal. A parte que fazia barulho, somente na parte da tarde. E funcionou. A gente conseguiu, a gente fez uma intermediação, eu e o síndico, conversamos com os dois e eles se entenderam. Então, ela assumiu o compromisso de gravar aulas somente na parte da manhã e sabendo que à tarde ia ter barulho. Ela não ia poder reclamar. E ele também, por outro lado, sabia que de manhã ele não ia ficar impedido de fazer a obra, mas ele ia poder fazer apenas pequenos ajustes ali que não envolvesse barulho. Mas na parte da tarde era a vez dele de fazer barulho. Sim, pronto. Então, deu certo. Que bom, é mais uma prova de que o diálogo sempre é bom, né?
Diálogo é fundamental. É fundamental. Isso é certo a necessidade de um, a necessidade de outra. Esse foi um exemplo muito bacana que o senhor deu aí, que é possível conciliar as duas coisas, os dois interesses, as duas situações, só simplesmente conversando e se ajeitando, respeitando quem precisa fazer a obra, respeitando quem precisa trabalhar em casa, por exemplo, também, e tocar a vida em paz, sem conflitos, né? Isso é muito interessante, muito importante. Luiz Fernando, eu queria agradecer muito a tua participação. A gente está chegando no final do programa. Foi uma honra conhecê-lo e poder bater esse papo com você aí. Muito interessante, muito esclarecedor. Tenho certeza que os nossos ouvintes todos vão gostar muito do que nós conversamos aqui. E depois, no finalzinho, eu vou deixar, se o senhor permitir, eu vou deixar o seu Facebook para as pessoas poderem entrar em contato com você, se tiver alguma dúvida, ou quiser contratar o teu trabalho para auxiliar no condomínio, enfim, deixar os seus contatos, se o senhor permitir, para que você, nosso ouvinte, nosso radionauta, possa buscar informações e conversar um pouco mais com o doutor Luiz Fernando num tema mais específico. Posso colocar depois, doutor? Pode, fica à vontade. E eu digo que a honra foi minha, foi um prazer esse nosso bate-papo, pudemos conversar sobre o assunto condominial, engrandecer, também adquirir conhecimentos aqui conversando com você. E vamos repetir. Vamos. Se quiser um dia, porque o assunto foi bem interessante. Eu gostei demais da experiência. Foi um grande prazer mesmo. Foi uma honra. Fico feliz em ouvir isso. Vamos marcar sim, porque esse assunto é um assunto muito interessante, um assunto muito atual e cada vez mais, e isso vale para todo o Brasil. Está crescendo cada vez mais o número de condomínios, né? Seja de prédios ou seja de casas. E a demanda vai chegando e as pessoas têm que estar bem orientadas. Hoje foi uma prova disso, toda a entrevista foi bem esclarecedora para que o síndico saiba que ele tem que ter um respaldo jurídico muito forte, porque senão pode causar problemas se deixar tudo por conta dele, que por mais boa vontade que o síndico tenha, ele precisa de ter um suporte jurídico aí para poder tomar as decisões sérias, importantes, enfim, sejam elas quais forem, com um especialista como o Dr. Luiz Fernando Maldonado, que conhece tudo, completamente tudo sobre as leis que regem a questão condominial. Doutor, mais uma vez, obrigado, um grande abraço para você, até a próxima entrevista, nós vamos marcar sim, tem muito assunto para a gente bater um papo aí, e para você, radionauta, obrigado pela audiência, e semana que vem estaremos de volta com o Conexão Entrevista. On Web Rádio, tá todo mundo ligado.